Olá, mi gente, ¿cómo están? Bueno, welcome to my channel. Meu povo, estou aqui, né? Demorei um pouquinho pra aparecer, porque vocês sabem, essa época do ano, cheia de provas, cheia de tudo. Então, demorei um pouquinho, mas estou aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre a minha prova de fisiologia, tá certo? Eu vou mostrar tudo. Falar o que me perguntaram, falar o que eu respondi, mostrar os desenhos que eu fiz durante a prova. Pois é. Porque o INLP, assim, além de você estudar, você tem que saber o desenho pra você desenhar. E é isso. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, deixa teu comentário para cada vez mais eu trazer conteúdo aqui pra vocês. Então, gente, eu vou falar um pouquinho agora do meu parcial de fisiologia, parcial do segundo quadrimestre. Vou falar o que me tomaram, como eu estudei, com quem eu estudei, tudo. A princípio, eu estudei com um curso de apoio Fisiobioc das meninas, um curso incrível, o qual eu estudo durante todo o ano. E é muito bom porque, além de elas darem as aulas tudo em espanhol, material em espanhol, absolutamente tudo, elas fazem tomas com a gente. O que é toma, Karina? É como se fosse uma prova oral, que elas vão fazer perguntas pra gente responder determinados assuntos. Não sei se vocês se lembram, mas eu já falei que a maioria das provas do segundo ano são provas orais. E não iria ser diferente com fisiologia, principalmente. A prova foi oral. Nesse segundo quadrimestre, a gente teve simplesmente 16 temas para estudar, certo? A gente tem temas e dentro dos temas, às vezes, tem subtemas. E a gente foi estudando, tá? E, bom, eu vou falar o que me perguntaram na prova. Foi o tema de ácido-base, o grafo de Davenport. Foi o tema também de olho, o tema de glucêmia e um pouquinho de rim, tá? De ácido-base, a professora começou logo. Foi uma professora, eu não sei o nome dela, gente, infelizmente, mas é uma loirinha, do cabelo assim meio no ombro, usa óculos, tudo. Ela começou comigo perguntando sobre o grafo de Davenport. Ela disse, me desenhe um grafo de Davenport. Tudo que você vai ver nesse gráfico, que é este gráfico aqui, ó. Gente, eu desenhei todas as curvas, desenhei o eixo Y, o eixo X, desenhei as curvas de pressão do dióxido de carbono, desenhei também onde a gente vai encontrar o bicarbonato, tudo. Expliquei para que serve esse gráfico. Como vocês podem ver aqui, coloquei o pH fisiológico, que é o pH, né? O pH fisiológico, a pressão do dióxido de carbono ideal, a pressão do bicarbonato ideal, enfim, expliquei tudo isso. E ela disse, tá, então uma pessoa em condições fisiológicas ideais, onde é que vai estar? Aí eu fui e coloquei aqui, o primeiro ponto foi esse aqui, ó. Disse, essa pessoa vai estar localizada aqui, porque vai ter o pH entre 7,35 a 7,45, enfim, expliquei tudo isso a ela. Ela, perfeita. Aí depois ela foi e pediu, ela desenhou este ponto aqui, circulou e pediu pra eu falar como essa pessoa estaria neste ponto aqui, o que essa pessoa estaria tendo. Eu disse, essa pessoa, no caso, vai estar com um pH muito alcalino. Ela disse que vai estar ocasionando esse pH nessa pessoa, tipo, o que vai estar fazendo com que esse pH fique alcalino. Aí eu fui e falei da fórmula de Henderson-Hausenbach, aqui, ó, tá vendo? Estudar dessa fórmula o pH, que vai ser igual ao pK, que é uma constante, mais o logaritmo multiplicado pela concentração de bicarbonato sobre a pressão de dióxido de carbono. E aí eu expliquei o que era inversamente proporcional a quem era diretamente proporcional, expliquei como estaria, tudo. E aí ela disse que estava bom, que estava perfeito, e me deu ainda uma outra situação, a pessoa com acidose. E como a gente verificava quem vai estar ocasionando. Aí eu falei que isso vai depender de uma outra fórmula para a gente ver se está compensando ou não de forma correta essa acidose, se o bicarbonato vai estar tentando compensar ou não. Enfim, eu falei muito sobre esse tema. E modéstia à parte, é um tema que eu queria muito, porque é um tema que eu gosto. E ela começou logo por ele, então isso já me deu uma confiança. E ótimo, passamos desse tema e fomos para outro. O segundo tema que ela me tomou foi olho. Ela viu que eu usava óculos e perguntou, você usa óculos, qual o problema que você tem? Aí eu disse que eu tinha astigmatismo e ceratocone. Ela não conhecia, ela disse, nossa, você nem o que é ceratocone, o que significa isso? Aí eu expliquei que é um problema na córnea, tudinho, que ela tende a ficar mais pontiaguda, em forma de cone. Ela disse, tá, então me desenhe um olho de uma pessoa que tem astigmatismo. E aí eu desenhei aqui, ó, de astigmatismo. Aí expliquei a ela como era que estava conformado o olho. A gente tem a retina, tem o nervo óptico, tem o cristalino, tem tudo. Da pupila, tudo expliquei como era que estava. Falei da fóvea.
E aí ela foi e perguntou, tá, então me desenhe então um olho de uma pessoa que tem miopia e hipermetropia. Aí fui, desenhei e expliquei pra ela qual era o ponto principal dessas doenças, expliquei qual era a diferença de miopia, hipermetropia, tudo. E aí, com isso, eu fui e falei da lente pra corrigir. Eu nem esperei ela me perguntar. Eu já quis ir falando pra não dar nem espaço pro professor tá saindo fazendo um monte de perguntas, sabe? Aí eu falei pra ela, uma pessoa que tem miopia vai usar uma lente divergente e tal. Ela perguntou, tá, e uma pessoa com hipermetropia? Eu disse, uma lente convergente, ótimo. E aí ela perguntou, você falou da fóvea, o que seria a fóvea? Aí nisso aí eu custei um pouquinho, mas depois eu me lembrei. Aí a fóvea é uma região da retina, que é onde a gente vai poder formar as imagens com nitidez, tudo, expliquei pra ela. Ela perguntou quais eram as células que estavam nessa fóvea. Majoritariamente, a maior parte das células seriam do tipo cono, mas também a gente tem as células tipo bastones, que que vai estar localizado em outro local, né? Mas na fóvea, majoritariamente, as células tipo cono. Ela perguntou a diferença de cono e bastones. Perguntou também se a gente tá no escuro, quais são as células que vão se ativar. Aí eu falei que são os bastones, por quê? Porque essas são essas células que vão ativar a cor preta e branca, já os cones são as cores secundárias, como as outras cores, azul, amarelo, tudo que é para formar uma imagem de forma mais nítida, essas coisas. Perguntou a diferença de ambas, eu disse que uma tinha alto umbral, que seria o cono, os bastones baixo umbral, tudo. E aí ela foi e me passou para glucemia. Ela disse, tá, você falou tudo de olho, vamos para a glucemia. Aí aqui, eu até falei, ela perguntou qual a concentração de glucosa em uma pessoa normal em achuno. Eu falei que a concentração de glucosa no nosso sangue vai estar medida por miligramas por decilitro. Essa seria a unidade de medida da concentração de glucosa. E uma pessoa normal em achuno estaria entre 70 a 100. Aí ela foi perguntar, e uma pessoa que tem, no caso, um pré-diabético, está com risco de diabetes, como a gente analisa? Eu expliquei que seria uma pessoa que está com essa concentração de glucosa em achuno, ou seja, em jejum, de aproximadamente maior a 126 miligramas por decilitro, tudo. Aí expliquei para ela, ela falou que tá tudo ok. Ela perguntou, quando a gente faz a prova da glucosa, qual o limite do transportador dessa glucosa? Aí eu falei, 180. Ela, perfeita, ela disse, tá, e onde esses transportadores vão estar? Aí foi quando a gente correlacionou um pouco com o rim, que está... Não, eu não anotei, mas eu falei lá pra ela na hora. Eu disse, a gente tem os cotransportadores, SRLT1 e SRLT2, que vai dar um túbulo contorneado proximal do rim. SRLT1 vai estar responsável por transportar 10% da glucosa, enquanto o SRLT2 vai estar responsável por transportar 90% dessa glucosa, ou seja, 100% da glucosa ela vai ter que ser absorvida, assim ou sim ela vai ser reabsorvida. Porém, se essa pessoa estiver com uma alta concentração de glucosa, ou seja, acima de 180, aí eu errei, eu pensei que era, no caso, acima de 200. Aí é quando a gente começa a excretar glucose na urina. Só que ela me corrigiu e disse que não, que é acima de 180, porque 180 seria o limite, né, do transportadores de glucosa. E aí, sim ou sim, começa a excretar a glucosa na urina. E aí eu falei pra ela que, entendi, realmente eu acho que eu confundi, vi errado. E pronto, aí a gente voltou pra parte de glucosa em si. E ainda tentei aqui, desenhar um gráfico pra ela da saturação da glucosa, mas ela não quis gráfico, ela só quis realmente os valores. Só pra falar valor de uma pessoa normal em achuno, valor de uma pessoa com diabetes, em qual valor da concentração essa glucosa já começaria a ser excretada na urina. E teve outro valorzinho também que eu troquei, que foi do valor que os cotransportadores vão estar 100% saturados, que eu falei de 375 miligramas por decilitro. Ela me corrigiu, ela disse que era aproximadamente já a partir de 350, e foi isso. Minha prova de fisiologia foram essas coisas aqui, tá tudo aqui desenhado pra vocês verem. O que eu tenho a falar sobre essa prova agora desse segundo quadrimestre? Eu acho que foi uma prova, entre aspas, mais tranquila, porque os assuntos eu acho mais tranquilo. Não significa que os professores estavam, tomando de qualquer jeito. Não, jamais. Mas eu acho que os assuntos são mais tranquilos em comparação a respiratório, a coração, eletrocardiograma, tipos de reflexos, que isso foi tudo do primeiro quadrimestre. Então eu acho que os assuntos do primeiro quadrimestre foram muito maiores, sabe? Tipo, eu mandava muito tempo pra estudar, muito complexo. Já os de agora eu acho que são mais curtinhos. E aí eu achei melhor pra estudar. E com isso, eu não estava pra promoção, mas a professora, gostou muito da minha prova, viu que eu soube explicar tudo e me deu 7.
Isso seria uma nota para promoção, porém, se eu tivesse pelo menos tirado 7 no primeiro quadrimestre, né, na primeira prova, mas eu não tirei, eu fiquei com 6 e é isso. E aí, aprovei, porém, vou fazer final, e a final eu vou fazer daqui a umas 2 semanas aproximadamente, então vamos esperar pra ver o que vai dar. E bom, gente, essa foi a minha experiência com a prova de fisiologia. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Um beijo e até a próxima!